A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Você está no canal Felisberto Moreira. Seja bem-vindo ao nosso canal. E tem alguns dias, sem postar vídeo, estava fazendo uma limpeza hepática nos meus organismos, então foi impossível de postar vídeo. Tenho muitos vídeos que estão atrasados, mas prometo para os irmãos do canal que vamos continuar, postando os vídeos, fazendo os vídeos em aspecto da Sagrada Escritura. Temos muitos vídeos para fazer, igual se o milênio é literal ou é simbólico. Em 2 de Timóteo, 1 Timóteo, do verso 8 a 11, lá fala que a mulher vai se salvar se der luz filho. Então fica uma pergunta. A mulher só se salva se der luz do filho? Que sentido é aquela salvação que Paulo aborda também? Também tem um outro aspecto também que vou fazer um vídeo também, sobre a parábola do mordomo infiel. E o Senhor diz lá na parábola: granjeai, amigos meus, com as riquezas da injustiça. Quando essa vos faltare, vos receberão eles no tabernáculo eterno. Vai Cristo, o próprio Senhor na parábola, fala para nós granjear com as riquezas da injustiça. Deus ama a justiça vem de Deus. Agora está escrito para granjear com a palavra, com a riqueza da injustiça. Então são vídeos polêmicos, mas que vai trazer uma edificação. Então por isso inscreva-se no canal. E vamos ter uma série de vídeos sobre aspecto enigmático. Tem também o vídeo que vou fazer também, que o irmão me pediu nesta madrugada de São Paulo, para fazer sobre o espinho. O que significa o espinho na carne de Paulo? Que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ali em diante. Então nosso tema de hoje foi sugerido pelo irmão de São Paulo, sobre o homem, sobre essa figura extraordinária que ocupa um lugar de preeminência no seio da família. Para me falar sobre o homem como cabeça da mulher. E hoje é o nosso assunto que vamos falar, sobre o homem, sobre a família. Em primeiro lugar, a família é o nosso maior patrimônio, porque foi instituída por Deus para o nosso maior bem e é a nossa mais plena felicidade. A família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, do céu, na eternidade. O mesmo Deus que instituiu a família estabeleceu o princípio para governá-la. Deus criou o homem e a mulher e instituiu o casamento, uniu-os numa relação plena, comunhão emocional, espiritual e física. O casamento, segundo o preceito de Deus, é heterossexual. Heterossexual. E monogâmico, e monossomático, e indissolúvel. Então, irmãos, vamos falar deste assunto magnífico. Irmãos, há muitos problemas nos casamentos, nos relacionamentos
entre marido e mulher. Só é possível nós vencer no casamento se tivermos o nosso caráter transformado. Nós que somos homens temos aquela natureza, né? Temos gênios dentro de nós que muitas das vezes não queremos baixar, descer do pedestal. E isso, o que acontece? Tem aberto brecha para o inimigo entrar no casamento e destruir o casamento por falta de humildade. Muitas vezes nós que somos homens temos aquela tendência, né? Temos aquela tendência de não querer baixar, de sempre ficar por cima da nata. E isso, irmão, eu tenho aprendido muito no meu casamento e o Senhor tem me ensinado muito que o homem é diferente da mulher. A mulher é diferente do homem. E quando casamos, né, eu não vou falar nem dos gostos, vou falar do gênio que muitos têm, né? E só é possível vencer no casamento, irmãos, em Cristo Jesus. É só nele que nós vencemos. Por isso que nós temos que ter dentro de nós uma nova natureza. Temos que ter dentro de nós uma vida cristã. É só por obra do Espírito Santo para subsistir. Por quê? Porque há uma guerra. Há uma guerra. Há uma luta muito grande, principalmente na cabeça dos maridos, na cabeça dos homens. É que ele é cabeça. E a mulher tem que lhe obedecer, tem que lhe sujeitar. O que significa, irmão, o homem ser cabeça? Irmão, o homem ser cabeça significa que ele foi colocado na frente. Primeiramente Deus fez o homem e depois Deus fez a mulher. O homem é a coroa da criação. Então, ser cabeça não significa o homem dominar através do autoritarismo. Não, para governar o lar é necessário o varão ser sábio, ter um instrumento de sabedoria para conviver com a sua companheira. Tem muitas das vezes nós perdemos uma guerra para ganhar uma batalha. Muitas das vezes nós temos que descer do pedestal para ganharmos uma batalha. Irmãos, eu vou citar um exemplo aqui, que eu vou ler, aqui, Filipenses capítulo 2, do verso 4 ao 10. Tinha uma causa de duas irmãs que não combinavam, que se enfrentavam na igreja de Filipenses. E Paulo, de toda a forma, tentou resolver aquele conflito e não conseguiu.
Mas quando chega do capítulo 2, do verso 4 ao verso 10, que vamos ler agora, qual foi o modelo, o conselho que Paulo deu, que Deus despertou ele para resolver aquela causa. Era entre Evódia e Síntique, na igreja de Filipos. Olha, do verso 4, Filipenses 2, 4 ao 10. Vejamos. Do 3, vamos ler do 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz, pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E aqui Paulo, aqui nessa expressão, ele faz tipo um V, né? Ele descreve Cristo se humilhando, primeiro, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Depois, ele aniquilou-se a si mesmo. Depois, tomou a forma de um servo. Depois, se fez semelhante aos homens. Depois, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Então ele faz um V aqui. Ele vai descendo na humilhação pelo lado, assim. E aí depois ele começa a subir. De novo, ó. E pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra. Então ele forma um V. Ele mostra Cristo se aniquilando, descendo pelo lado, na humilhação, né? Sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo. Então, para resolver aquela situação, na igreja de Filipe, Paulo expôs o exemplo de Cristo. É a única forma de resolver aquela situação, a briga, a discórdia entre aquelas duas irmãs, era o exemplo de Cristo. Era aplicar o exemplo de Cristo. Se aniquilasse, abrir mão do direito, né? Do direito. Muitas das vezes nós temos toda a razão, mas o inimigo, ele quer se montar no cavalo da razão. E aí, não chegamos a um denominador comum. E aí é um ferindo o outro com palavras, um jogando no rosto do outro. E aí, irmão, a gravidade vai aumentando, porque o caminho não é por aí. Então Paulo, para resolver a causa dessas duas irmãs, mostrou para ela primeiro, não atente cada um para o que é propriamente seu. Que é propriamente seu. Mas cada qual também para o que é do outro.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo, Ele é Deus. Não é que Ele abriu a mão dos atributos de Deus. Não é que Cristo deixou de ser Deus. Ele não exigiu ser glorificado como Deus. Ele abriu mão da sua glória, mas não abriu mão da sua divindade. Ele não teve por usurpação ser semelhante a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo. Então, irmãos, Cristo, sendo Deus, ele se fez servo. Para quê? Para nos servir e para também dar um exemplo para nós. Que tem coisas em nós, gênios dentro de nós. O ímpeto, ele não quer entrar dentro desse padrão. Entendeu, irmão? Mas esta daqui é a vida cristã que o marido tem que ter, o esposo tem que ter dentro de si. Outra coisa, irmão, tem um princípio dentro da palavra de Deus que Cristo abordou no sermão da montanha. Ele falou assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão, irmão, não significa ser uma pessoa quieta, ser uma pessoa calada que não fala nada. Me fala para mim, com quantas palavras uma cobra mata alguém? Com nenhuma. Mas o veneno está ali agitado. Mansidão, irmão, é fruto do Espírito. Você não consegue ser manso através de uma universidade, através de um doutorado, de um pós-doutorado, de um mestrado. Às vezes você pode falar até calmo, mas mansidão, ela tem a ver algo do íntimo. E esta virtude, esta bem-aventurança, ela é uma evidência daquele que nasceu de novo. A mansidão, ela é obra do Espírito Santo. Então, muitas das vezes, a mansidão, ela dá para nós um controle nas nossas emoções. Mas a mansidão, ela está intrínseca, ligado a se submeter a Deus. Veja bem, no capítulo 13 de Gênesis, fala ali de Abraão e Ló. E houve contendas entre os pastores de Abraão e Ló. E aí Abraão chamou Ló e falou: olha, Ló, se tu escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu irei para a direita. Então, por quê? Mansidão, ela tem a ver com muitas das vezes nós abrir mão do próprio direito. Foi o que Abraão fez. Abriu mão do próprio direito. Disse: ó, eu dou a preferência para você, Ló. Escolha. Se tu escolher a direita, eu irei para a esquerda. E se tu escolher a direita, a esquerda, eu irei para a direita. Para quê? Para manter a paz entre nós, para manter a harmonia entre nós. Então, irmão, o varão foi colocado como cabeça de uma família.
E neste mundo relativista que vivemos, temos que saber manusear a espada que Deus nos deu para não destruir. Às vezes, quando os casamentos foram desfeitos por falta de sabedoria, por falta de renúncia. O casamento é uma verdadeira renúncia. Porque dizer que tem casal que não briga, se tiver, irmão, é raro. Porque as naturezas, muitas das vezes, elas não são compatíveis. E muitas vezes o que temos que fazer? Temos que nos renunciar a nós mesmos. Para quê? Para ganhar uma guerra, para conquistar a nossa esposa, para conquistar os nossos filhos, do mesmo jeito, as irmãs também. Temos que renunciar. E só é possível vencer uma guerra na humildade, irmão. Na humildade. Diz a palavra que Deus exalta o humilde, mas abate o soberbo. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. E Provérbio capítulo 29, do verso 1, fala que o homem que muitas vezes é repreendido e endurece o coração será quebrantado sem que haja cura. Então, irmão, a soberba na Bíblia, ela é apresentada como mais grave do que o adultério. Por quê, irmão? Porque a pessoa que adultera, ele prejudica a si mesmo. Mas o soberbo prejudica os outros. Então, palavra, toda a Bíblia, ela reprova a soberba. E a soberba, ela está interligada com a rebelião. E em 15 de Samuel fala-se que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando a pessoa se ensoberbece, ele fica parecendo com o diabo. O diabo foi o primeiro que ensoberbeceu. Nas disciplinas, nos conselhos que tem para os presbíteros, para os irmãos que vão ser apresentados no ministério, lá em 3 de Timóteo, lá fala para não apresentar nenhum neófito, para que não ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Então, o diabo, a sua personalidade é a soberba. Então, quando alguém se ensoberbece, começa a parecer com ele. Quando alguém se santifica, se humilha, ele começa a parecer com Cristo. Então, irmão, a mansidão, ela tem um campo muito abrangente. Por quê? Porque a pessoa manso, ele não agride. A pessoa manso, ele abre mão das suas perspectivas e abre o caminho para o outro passar. Aparentemente, está como se ele estivesse perdendo a guerra. Mas no campo sobrenatural, ele está mostrando que ele está dentro do padrão de Deus. Depois, vai haver o resultado. Então, irmão, o manso, ele
uma pessoa que ele se submete aos propósitos de Deus. É uma das características do caráter de Cristo. Vejamos bem, a própria palavra diz: aprendei de mim, disse o Senhor, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Por que ele foi manso? Porque diz que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu sua boca diante dos tosqueadores. Então, irmão, a mansidão, ela é o fruto do Espírito. E é um dos princípios para nós vencer a guerra. Outro princípio, irmão, o amor do esposo para com a esposa tem que ser um amor sacrificial. O que é um amor sacrificial? Está escrito assim, lá em Efésios, do capítulo 5, do verso 22 ou 28, que Cristo se entregou a si mesmo pela sua igreja. Quer dizer, ele se sacrificou. Ele se ofereceu por causa dela. Para quê? Para conquistá-la, e fala lá, para fazer uma igreja sem mácula, santa e irrepreensível. Aí ele dá um exemplo. Assim, os maridos devem se entregar a si mesmos pela sua esposa. Então ele faz um paralelo entre Cristo e a igreja. Paulo faz um paralelo entre Cristo e a igreja e entre o casamento do homem com a mulher. Para que isso, irmãos? Para os dois viver a plenitude de um amor conjugal, de um para com os outros. Outro princípio sério e fundamental do casamento é o relacionamento, irmão. O relacionamento. O relacionamento é que ata no casal uma vida de felicidade. No relacionamento, você bloqueia toda a entrada do demônio. Porque muitas vezes ele entra pelo sentimento maligno que entrou lá no casamento por falta de quê? Por falta de espiritualidade, por falta de sabedoria. Então, diz lá em Cantares, assim: tu, amada minha, no quarto de Cantares, tu é jardim fechado, fonte selada. Então o casamento ali, abordado, é como um jardim fechado. O pano de fundo ali é o jardim do Éden, irmão. O jardim do Éden era um lugar fechado. Mas Eva e Adão abriram a porta e a serpente entrou no meio, né, e fez os dois pecar. Então, ali Salomão escreve, falando a respeito do homem e da mulher, que o relacionamento de marido e mulher tem que ser um relacionamento secreto, tem que ser fechado. Você não pode deixar vazar do seu casamento o que acontece dentro de quatro paredes. E você não pode deixar a sua vida íntima saber pelo amigo, saber por irmãos. Não, a palavra diz: cada um ame sua mulher em particular. E tem particularidade. Roupa suja
não se lava fora, se lava em casa, irmão. Então, irmão, nós temos que estar dentro desses princípios de vida, de relacionamento, termos a privacidade no nosso matrimônio, não deixar os nossos problemas sair para fora da nossa porta. Seu quarto não tem porta, tem chave. Entra os dois lá dentro e um conversa, um olhando no olho do outro, falando a realidade. E se há necessidade de se perdoar, lave o vosso coração um do outro com perdão e siga uma nova vida. Aqui, quando nós lemos aqui Filipenses, Paulo diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é do outro. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo, até Cristo, irmão, abriu mão dos seus direitos para ser o Salvador. Ele deu para nós esse exemplo. Então, é um princípio divino. No casamento tem que ter renúncia. O casamento permanecer saudável, permanecer sadio. E agora, para terminar, irmão, o que significa o homem ser cabeça? E o que significa a mulher ser submissa? Paulo aborda isso lá em Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 28, que a igreja está sujeita a Cristo, como as mulheres devem ser sujeitas aos maridos. Essa sujeição não é uma escravidão. Entenda bem, o homem ser cabeça significa que a missão do homem é de governar a família. E a missão da esposa está debaixo, entendeu? Da missão do homem. Isso não significa a mulher ser diminuída. E o homem ser cabeça não significa que ele é maior do que a mulher. Ele está em preeminência ali na missão do casamento. Mas perante Deus, os dois têm direito igual. Muitos entendem ser cabeça como pôr a mulher debaixo do pé, como não deixar a mulher falar, como não aceitar os conselhos da esposa, como não aceitar a opinião da esposa. Isso não significa ser cabeça. Isso significa ser ditador, ser prepotente. Entendeu? Eu, por exemplo, uma das maiores guerras que Deus deu na minha vida foi porque eu baixei a cabeça e ouvi o conselho da minha esposa. Os irmãos têm que entender o seguinte: a mulher é diferente do homem. A mulher ela é mais detalhista. Ela tem uma visão mais longe do que o homem. Ela vê as coisas, principalmente a mulher santa, as santas de Deus, as que têm o temor de Deus, elas são detalhistas. Tem coisa que o homem não vê e a mulher vê. Vejamos bem lá no relato que tem lá em Reis, da Sunamita. Falou que Eliseu passava todos os dias ali, Elias passava todos os dias ali. O marido da Sunamita não percebia nada. Mas a Sunamita falou: vejo que este homem é um homem de Deus. Façamos um quarto para ele aqui, colocamos uma cadeira, uma cama e uma mesa. Né? E eles não tinham filho.
como o marido ouviu ela, o que aconteceu? O servo de Deus, Elias, né? Eliseu, chamou ela, falou, tu tem filho? Não tenho filho, não tal tempo tu vai ter um filho. Então, o caminho até de ter um filho foi porque o marido deu ouvido a ela. Então, irmão, esse é pequeno conselhos para nossos irmãos Cristo, para os servos de Deus e as servas de Deus. Então, ser cabeça é porque é aquele que governa a família, é aquele que está na frente. Então, a missão da esposa está debaixo, ali. A missão da esposa está debaixo da missão do homem. A missão do homem está acima da mulher e a missão da mulher está por debaixo. Então, isso significa ser cabeça. Ser submissa não é a mulher ser diminuída. Não, apenas está se referindo, ela está debaixo, ajudando o marido a cumprir a sua missão. Fique com Deus, ósculo santo do vosso coração. Não esqueça de inscrever no canal, de deixar o seu like, fazer seu comentário, né? Porque quando você escreve no canal, todos os vídeos que sobem na plataforma do YouTube será enviado para você. Entendeu? Então comparta também os nossos vídeos, né? Com todos aqueles que estão perto de você. E que todos sejam edificados. O nosso propósito aqui é um propósito da vida cristã, genuína e autêntica. Fique com Deus, a paz de Deus com todos.